Boa noite a todos e todas. Boa noite, Maria José, Felipe, Maju, Rosiene, Maria Célia, Valdenilda, Jéssica, Liduína, Denise, Joiciele. Eu sei que ainda vai chegar mais pessoas aqui, enquanto isso a gente já vai iniciando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós temos vários outros alunos que, por motivo de trabalho e outras ocupações, não poderão participar ao vivo aqui, já notificaram para mim, avisaram. E não poderão participar hoje, mas vão assistir a aula depois. É importante frisar que mesmo você assistindo aqui, você precisa pelo menos acessar a aula na plataforma em função do credenciamento para o certificado. Se você não acessar, não credencia, e aí fica faltando o conteúdo programático no verso do seu certificado. Só vai credenciar a sala que você acessar. Então, aqui é ao vivo. Aí ela vai para o sistema lá gravado, para você assistir lá. Então você precisa entrar lá, não precisa assistir, é só entrar. Entrou, é automático, já credencia, para você garantir o tema no verso do seu certificado, que é o tema de hoje. Essa aula ainda não... já tem 15 aulas lá disponível. Hoje ainda eu coloco essa aula lá também, que vai ficar disponível. Então tem que assistir, tem que entrar na sala do Masterclass lá no site da Even, onde o Masterclass está alocado, e entrar na sala para acompanhar o procedimento. Alguma dúvida? Boa noite, Wanda. Tudo bem? Vanderleia, seja bem-vinda. Então vamos lá, o nosso tema de hoje para a nossa roda de conversa é intuitivo e participativo. Eu preciso que vocês participem. E o tema é guarda compartilhada. Antes de adentrar ao tema, eu vou mostrar para vocês aqui um site. Aliás, eu vou deixar, depois eu vou fazer um documento, vou mostrar para vocês lá, porque eu não posso sair dessa tela. Mas eu vou comentar e depois eu vou fazer um documento, eu vou resumir o documento que está lá e vou apresentar para vocês. Jurisprudências dos tribunais do Brasil em função da guarda compartilhada, em que N pessoas, eu tenho pelo menos 30 jurisprudências, todas elas sobre o mesmo assunto, a tentativa do querelante, do requerente, impugnar, a tentativa de impugnação, né, um recurso para impugnar o laudo social emitido por um assistente social, a respeito de guarda compartilhada. Em todos os casos, em absolutamente todos os casos, o juiz não acatou o requerimento. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem a força e o poder, ainda que simbólico, que um laudo social tem na perspectiva da viabilização, no ângulo, na visão da viabilização de um direito social. Então são as jurisprudências, eu vou organizar num arquivo, vou postar na plataforma abaixo desse vídeo para vocês acompanharem. São mais de 30 situações em que se entrou com pedido de agravo de instrumento, algum tipo de recurso. O principal deles foi agravo de instrumento, dizendo que o laudo era insuficiente ou não condizia, não era imparcial, aquelas questões que contrariam o serviço social, que infelizmente muitos assistentes sociais sequer entenderam ainda, mas que é debate, que é tema frequente das nossas conversas, dos nossos debates aqui, a questão da neutralidade, da imparcialidade, a questão do melhor interesse e uma série de outras situações. Em todos os casos, a justiça indeferiu o agravo e sustentou o laudo. Isso é muito importante para vocês, de compartilhar aqui. Depois eu vou colocar lá, tem vários, são muitos mesmo. E eu vou resumir, vou organizar todos eles num documento com o tema e o título, o número do agravo, se você quiser depois entrar no site da jurisprudência para você acompanhar. Todos eles. Dito isso, então, vamos para as nossas discussões. A guarda compartilhada é um litígio jurídico criado muitas vezes, na maioria das vezes, entre um homem e uma mulher ou outros parentes de linha ascendente que têm interesse na guarda de uma criança. A justiça é provocada, quase sempre por um dos interessados, e numa altura da situação, o magistrado nomeia um assistente social para realizar uma visita domiciliar e conhecer a totalidade dos sujeitos sociais que estão inseridos naquele território
e a partir dali emitir um laudo social das vivências, das relações, dos vínculos, da situação econômica, do respeito, do cuidado, do afeto, da dinâmica das relações familiares daquele convívio e encaminhar ao juiz. Muitas das vezes esse profissional é quem tem que decidir qual é a sugestão que ele vai dar. É sempre importante frisar que a sugestão dada por um assistente social, ela não é final, ela não é terminante. O juiz tem a opção de acatar ou rejeitar a sugestão do assistente social. Se ele acatar, ele tem que dizer os motivos que levaram ele a acatar. Se ele rejeitar, ele também tem que fundamentar na sua decisão final por que ele rejeitou a sugestão do assistente social. De um modo ou de outro, o documento será utilizado, quer seja para viabilizar o direito, quer seja para não viabilizar o direito, caso ele entenda contrário. A tradição e o costume de muitos anos de práticas e também de acompanhar muitos outros profissionais que acompanham comigo e as próprias jurisprudências, é que em 99,9% das vezes o juiz acata a sugestão dada pelo assistente social. Em 99,9% das vezes. Por que tem esse pequeno erro? Essa margem de erro? Porque tem laudo que não deveria nem se chamar de laudo. É mais um bilhete, né? É verdade esse bilhete? Então, é mais um bilhete. Então, o juiz acaba não aceitando. Ou é preconceituoso, é racista, é homofóbico, é classista, é machista e por aí vai. É carregado de uma série de outras questões que ferem o direito democrático. O direito democrático é a garantia da sobrevivência da democracia, principalmente no trabalho do assistente social. Então, goste ou não de um determinado direito democrático, ele existe. Hoje, talvez ele não proteja você e proteja alguém que você não gostaria de ver protegido. E aí é por isso que nasce esse conflito na questão da democracia. Então, a democracia, ela é boa ou ruim, e vai depender do modo que você está vivendo em um determinado período da sua vida. Hoje ela pode te favorecer, amanhã nem tanto. E aí, quando ela não te favorecer, você pode até achar ruim, né? Mas a democracia, ela se baseia nos preceitos fundamentais da Constituição Federal, que é a Carta Magna, e que foi escrito por um conjunto de pessoas como uma decisão que se originou de vários tratados, não só brasileiros como internacionais, livros, artigos, arquivos, estudos, enfim. É a social-democracia brasileira que se fundamenta nela. Dito isso, eu fiz um apanhado, como sempre faço aqui, das questões mais gerais do laudo, para a gente entrar propriamente dito na nossa roda de conversa. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu gostaria de ouvir a participação de vocês. Numa situação de guarda compartilhada, a pergunta: quem é o sujeito social de direitos? Pode abrir quem tiver a resposta ou quiser opinar a respeito, não precisa acertar, não está valendo nota hoje. Você pode dizer quem é o sujeito. Ou quem são os sujeitos, né? Oi? A criança ou o adolescente, professor? Exatamente, a criança, o adolescente ou, em alguns casos, o idoso. Em alguns casos, muito raro, a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno mental. Porque a questão da guarda compartilhada, ela não é só de disputa, ela também é de rejeição, que aí é a obrigação de fazer, né? Tem família que não quer, por exemplo, uma pessoa com transtorno mental e a justiça vai te nomear para você definir com quem a criança vai ficar, o idoso, o adulto, a pessoa, né, com deficiência ou com transtorno mental, às vezes agravado, às vezes dependência psicoativa, e então não se aplica somente à criança. Mas é importante pensar que na maioria dos casos é criança. Então é importante, essa visão é uma visão importante. O sujeito social de uma disputa de guarda compartilhada é uma criança. Então, baseado nisso, a gente já tem um norte mais ou menos para a gente seguir. Então eu vou trabalhar com guarda. Quem é o objeto do meu trabalho? Não é o pai, não é a mãe. Não é a razão do pai, muito menos a razão da mãe. Então, que eu já vi muitas pessoas, ao irem realizar um trabalho como este, acabarem estudando, conhecendo profundamente apenas o requerente e o requerido.
mas esquecendo-se completamente da criança, a ponto dela nem ser citada no laudo. Apenas lá na caracterização e nada mais. O mesmo, tudo que se diz aqui da guarda, quase tudo, vai se dizer da questão da adoção também. Então, superada essa questão, só uma pessoa respondeu, eu acho que o restante concorda com isso. Então, quais são os direitos que se pleiteia na realização de um laudo social? Quais são e de quem são esses direitos? Pode opinar. Ninguém? Pode citar pelo menos um, colega? Pelo menos, colegas? Um dos direitos, pelo menos? Direito à convivência familiar? Perfeito, Rosiane. E comunitária, que não está, como é que se diz? Não está separado, né? Não está diluído, os dois eles se complementam. O que mais? Mais algum? A Jéssica citou o estatuto, né? O estatuto é a lei. Quase tudo que a gente vai procurar vai estar lá. Mas quais são esses direitos? Eu estou provocando vocês ao pensamento complexo, ao raciocínio, porque quando você tem uma demanda, eu já falei nas outras aulas sobre laudo, você vai identificar o sujeito, vai identificar os direitos, a política pública, as legislações que circulam em torno daquele direito. A Maria Célia pediu para repetir a pergunta: quais os direitos, qual direito ou quais os direitos sociais que são pleiteados e que devem ser analisados pelo assistente social na elaboração de um laudo de guarda compartilhada. Aí a Rosiane contribuiu. O direito à convivência familiar, eu complementei. E comunitária. O que mais? Eu posso, professor? Pode. No silêncio dos demais, você pode sentando a lenha, como diz o outro. Direito à educação, direito à saúde. Vou contando, pode? Direito ao esporte e ao lazer. Vai indo, tá indo, é o caminho, tá no caminho. Como? A alimentação, tá no caminho. Tudo isso. E tem mais. Proteção. Moradia. Isso, tem mais. Tem mais. Tem um muito importante que não foi citado. Saúde, muito bom. Mas ainda falta um, que eu vou esperar por ele. Uhum. Estudo, educação, sim. Hã? A vida. A dignidade humana, a Valdenira está falando ali. Boa noite, Cristiano. O lazer, a vida. Tem mais. Oi? Tem mais. A garantia dos seus direitos. Isso também, mas aí precisa especificar quais são esses direitos. Direito integral. Direito à liberdade. A liberdade, a proteção integral, física, psicológica, moral, espiritual, que também está inserido no contexto dessa lei. Mas está faltando um que é muito importante, que quase ninguém lembra, não sei por quê. Oi? Eu não estou lhe ouvindo, Maria Célia. Não sou eu que estou falando, não. Quem é que falou? A Wanda. Wanda, não estou lhe ouvindo. O estabelecimento de vínculos. Afeto, vínculos afetivos, né? Que não é amor, que eu sei que a Vanderlei estava indo nesse caminho, mas não se trata de amor. Nós, assistentes sociais, não podemos utilizar sentimentos abstratos para fundamentação técnica. Para consertar afetos afetivos. Vínculo afetivo, isso. Estava no caminho, viu, Vanderlei? Mas a gente não pode utilizar sentimentos abstratos porque não podem ser... Não dá para criar um qualificador e nem um quantificador a respeito dele, né? Então,
proteção de todo tipo de violência, né? Eu não consegui nem ver quem foi, porque sumiu rapidinho ali. Mas o que eu quero apresentar aqui para vocês? Dentro dessa perspectiva da nossa discussão, já apareceu vários direitos que, se você tomou nota e foi anotando, são argumentos ou quesitos que você pode perguntar para você utilizar na sua entrevista social, para você utilizar no momento da visita domiciliar, no momento da escuta qualificada. São questões que você pode construir perguntas e quesitos em torno delas para você conhecer a criança, para você conhecer a demanda, conhecer o território. Por isso que é importante você utilizar ou a palavra ação, ou a palavra-chave, ou a árvore problema, ou a metodologia SWOT, ou a 5W2H, para você construir um percurso. Tem que escolher uma técnica para você construir o percurso. Eu sempre digo aos meus alunos, e vou repetir para vocês, não dê uma despertinho, ou seja, não vá realizar um trabalho sem instrumentação técnica, sem instrumento. Não, eu vou puxar pela memória, não faça isso, não dá certo. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Utilize um instrumento, domine um instrumento, escolha o seu. Olha, eu prefiro o mais simples de todos. Eu uso a árvore problema. Para mim, é o suficiente, mas eu sempre uso ela. Então, quando eu começo a elaborar, eu já vou crio a árvore problema, aplico os conceitos e obtenho a resposta. A 5W2H também é boa. Ela é mais complexa, mais difícil de utilizar, mas é mais completa também. Então, para quem está iniciando, eu recomendo a 5W2H. E aí, se você não sabe o que é a 5W2H, eu teria que dar uma aula aqui de mais ou menos umas 2 horas para falar só sobre ela. Se vocês quiserem, eu marco uma aula sobre 5W2H, metodologia SWOT, árvore problema e o SMART também. Aqui com você. Não dá para introduzir agora aqui. Eu estou citando para vocês a questão da palavra-chave também, né? O cadeado de palavra-chave também é muito importante. Eu estou mostrando aqui para vocês, principalmente para quem está iniciando, e dando uma orientação. Não confie na sua memória. A memória costuma sempre escolher o caminho menos sofrido, que exige menos sacrifício, portanto mais fácil. E com isso ela acaba abrindo mão de um compromisso mais aprofundado. É de praxe que a memória é instintiva. Ela vai escolher o caminho da sobrevivência, então o caminho mais fácil, de menor resistência. E o seu lado vai perder a qualidade por causa disso. Então, escolha os instrumentos. A Rosiane está dizendo ótimo, né? Se tiver mais alguns votos aí, eu vou montar a aula de metodologias para vocês. São metodologias que são utilizadas em todas as profissões. Não é uma metodologia fechada, né, que vai se usar só numa profissão. Você pode usar na pedagogia, pode usar no direito, na economia e pode usar no serviço social. Não é um direito que estava faltando? Oi? Qual que era o direito que estava faltando? Vínculo afetivo, afeto, eu falei. Sim, tá, desculpa. Não, tranquilo. Então, vínculo afetivo, esse é o principal. Eu acho que pode ter todos os outros, mas se não tiver esse, tá difícil a vida para a criança. Isso é o mais importante, eu acho. Não estamos falando de amor, não. Que o amor, ele pode ser ágape, ele pode ser eros, ele pode ser instintivo, ele pode ser doentio. Então não é qualificável por ser um sentimento abstrato. É muito difícil de você utilizar um sentimento abstrato para mediar uma relação social. Paixão, amor, saudade, empatia, né? Embora esteja muito frequentemente presente no serviço social a empatia, eu tenho uma grande resistência com ela, não acho que a pessoa na sua individualidade não deva ter empatia, deve sim ter na sua individualidade, mas como conceito teórico e técnico, ela é um erro. E eu gravei uma live de quase 2 horas explicando as razões e os motivos porque eu acho que a empatia é um erro, ela ser atribuída no serviço social como uma argumentação teórica e técnica. Da individualidade do sujeito, tudo bem, mas no serviço social ela vai se assemelhar à caridade, ela vai se assemelhar à filantropia, ela vai se assemelhar à solidariedade, e é muito complexo. Essas discussões sempre é bom, é importante. Depois, se vocês quiserem o link sobre a aula magna sobre empatia, depois eu passo para vocês lá no grupo, que eu falei sobre empatia. Deu uma discussão muito grande, mas até o momento ninguém conseguiu dissolver
o alicerce dos fundamentos que eu coloquei ali. Mas se alguém puder, eu até gostaria de ter um maior aprofundamento para além daquele que eu já tive sobre empatia. Então, porque empatia também é um sentimento abstrato. Vou mandar para a lista. Quem não tiver aí, gente, na minha lista de transmissão, é só me dar um oi e dizer, olha, eu não tô. Aí você salva o meu contato na sua agenda, eu salvo o seu contato aqui, toda vez que eu enviar você vai receber as informações dos eventos, congressos e as lives que eu gravo, eu sempre envio para o pessoal com alguns minutos de antecedência. Vamos lá então. Continuando a respeito da guarda compartilhada, eu não estou. Então você tem que me dar um oi, viu, Claudineia? No meu WhatsApp, dizendo, oi, sou eu, meu nome é tal. Salvei o seu contato, você salva o meu, eu salvo o seu, pronto. Aí a lista passa a funcionar. Vamos lá, então. O que é que se busca atender na perspectiva de um litígio sobre guarda compartilhada? A mãe está com a criança há alguns anos e o pai quer a guarda da criança. Ou então, o pai está com a criança e no litígio a mãe quer a guarda da criança. Qual é o alvo, o foco, o objetivo a se traçar para se conhecer a demanda e assim dar uma sugestão? Irailde, sim. O bem-estar da criança. Que neste caso, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se chama... Tem duas palavras, duas categorias de palavras para ele. Para essa mesma frase que você disse, o bem-estar da criança, que é absoluta prioridade e... Alguém pode dizer o outro? É duas palavras também. Eu estou vendo, professor, que eu vou precisar estudar muito ECA. Eu esqueci, professor. Vai sim. Quem vai trabalhar como perito tem que estudar de forma generalíssima. Você vai ter que estudar o CPC, o ECA, Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, e aí se desdobra porque você nunca sabe qual é o e-mail que vai chegar dizendo para você. Agora você vai ser perito num PAD. Agora você vai ser perito numa situação de ACP para aposentadoria especial. Agora você vai ser perito para o BPC. Então varia muito. Existem muitas possibilidades. As demandas são infinitas. Ô, professor, num processo de guarda compartilhada ou de guarda individualizada mesmo, a gente depara muito com a situação de alienação parental. Você vai falar um pouco sobre isso? Gente, essa questão da alienação parental já rendeu tanto pano para manga. Tanto pano para manga. E normalmente a alienação parental ela sofre do seguinte equívoco, e o próprio conjunto Cefes-Cres ainda não entendeu isso. Infelizmente, nas argumentações deles, fica faltando sempre uma maior profundidade do entendimento do que é alienação parental. E eles acabam transformando a mulher na vítima, ou o marido na vítima. Esse é o grande problema da justiça, que acaba punindo a criança por violar o direito à convivência familiar e comunitária, que é uma prerrogativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, e punindo um dos pares, né, a depender de quem, em benefício de atender o direito do adulto, não levando em conta a absoluta prioridade e nem o melhor interesse. Inverte o grande erro da alienação parental é inverter os direitos e esquecer-se do melhor interesse e da absoluta prioridade. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, o que foi que eu tentei desenrolar aí para vocês, mas eu posso colocar de uma outra forma. Alguém conseguiu entender? Ficou na dúvida?
De quem é o direito, de quem tem o principal direito violado numa situação de alienação parental? A criança. Hã? A criança. Exatamente, sempre a criança. Criança ou idoso. Quando é o idoso, né? Quando tem o idoso também. Mas quase sempre é a criança. E o que é que a justiça faz? Acaba entrando na disputa e prejudicando a criança, negando a ela um determinado direito. Professor, eu entendi a sua explicação mesmo, mas na minha intenção aqui, na minha preocupação aqui, é como na definição da alienação parental. Cabe a quem essa definição de que a criança sofreu uma alienação? Olha, tem assistente social fazendo o laudo de alienação parental. Eu montei um curso sobre isso para explicar que não deveria acontecer, o assistente social não deveria trabalhar a perspectiva da alienação parental, porque ela é mais de cunho psicológico. Tanto é que na psicologia tem uma matéria de estudo chamado Síndrome da Alienação Parental. Ela é tão confusa e problemática quanto o depoimento especial. Ela se fundamenta fragilmente em conceitos que mais violam direitos do que viabilizam, mais culpabilizam do que protegem. Então, não acho que o assistente social teria condições de fazer isso. E também não acho que seja uma perspectiva de criminalização, mas de mediação. Pode falar, Iraí. Soma-se para que uma das partes tenha direito? Não, de qualquer forma, na questão da alienação parental, por isso que vai ficar confuso para o assistente social. Se você tiver que escolher, por exemplo, vamos supor, vou usar uma situação hipotética. Temos aqui um pai e uma mãe. A mãe, vou usar a mãe aqui só para inverter um pouquinho a figura, viu, Iraildes? Não é por machismo, não. É porque se eu disser que foi o homem que cometeu, aí já desmanchou toda a lógica do que eu ia construir. Né? Então, a mãe praticou alienação parental em relação ao filho, em relação ao pai. Pronto. Essa criança tinha direito de absoluta prioridade, atendendo o melhor interesse, de ter a convivência familiar com o pai e a convivência familiar com a mãe. Agora, com base numa estratégia que a mãe criou, eu vou tirar o direito da criança ter convivência familiar com o pai e sua mãe terá. Então a criança terá o seu direito violado em função de uma estratégia criada, ou vice-versa, né? Então eu deixo só com o pai e tiro da mãe. Então não temos, por isso que no serviço social não vai ter como você trabalhar a culpabilização, porque a intenção da justiça em relação à alienação parental é criar um argumento de culpabilização, é como o próprio depoimento especial, Então, com base, ou seja, eu sou assistente social e confirmo, constato, verifico que Dona Maria ou o seu José praticou alienação parental por essa razão. Então, você está criando um sistema de culpabilização e não um sistema de proteção. E, automaticamente... Sim. Na verdade, o psicólogo teria mais argumento, mais subsídio para desenvolver um relatório, um laudo em referência à situação? Sim, porque o psicólogo não é uma questão de que ele teria mais. Porque, dentro da perspectiva da psicologia, a alienação parental precisa ser a síndrome de alienação parental precisa de um tratamento e não de uma criminalização. E no serviço social nós não temos o aporte teórico para o tratamento e nós então eu poderia reconsiderar a perspectiva do trabalho do assistente social na alienação parental se a gente tivesse uma proposta de intervenção social, de mediação para resolver a demanda e não criminalizá-la. Colocar, por exemplo, no PAIF ou no PAEF, a família, para um acompanhamento, para minorar, diminuir ou até extinguir o processo da alienação parental. Aí eu estaria protegendo a criança. Se eu criminalizar um dos dois, eu estarei violando o direito da criança. Seja ele quem for. É comum, é
utilizando o disco. Pois é. Está usando cartão parental. Então, diante da situação aí, é que eu fico assim, com dúvida. Pois é, então qual tem sido, com base nessa argumentação, Maria Célia, qual tem sido a orientação que eu tenho dado a qualquer um dos 23 mil alunos da minha plataforma a respeito dessa demanda? Você foi nomeado como perito para tratar de uma situação de alienação parental, foque na criança. Sugira uma mediação social, um atendimento, porque as comarcas costumam ter um processo de trabalho para as famílias em conflito, para que o direito da criança seja protegido e ela não seja cerceado do seu direito de convivência familiar e comunitária. Já que a briga dos dois adultos que provoca a alienação parental não deve ser motivo para a criança ter o direito violado. Ok, entendi. Até onde a justiça restaurativa é importante nessa situação? Eu não entendi a pergunta, Ireildes. A justiça restaurativa. A justiça restaurativa, muito bem, eu entendi agora. A justiça restaurativa, ela depende muito do modelo que é utilizado em cada local, depende do sistema que tem, quais são as instituições que estão envolvidas com o processo, porque ela pode ser simplesmente criminalizadora. Eu já vi justiça restaurativa que é mais criminalizadora do que restaurativa mesmo, de fato. Vai depender de uma série de questões. Mas se o fórum tem uma câmara, ela é chamada Câmara de Conciliação e Justiça, se ele tem essa câmara, então vai ter um assistente social e um psicólogo lá, o juiz vai intimar essa família para comparecer lá, mas não na perspectiva da criminalização, para receber um atendimento, uma mediação. E a família vai para lá, o assistente social e o psicólogo vão ouvir essa família, vão emitir um relatório circunstanciado e essa família então será encaminhada para a rede de proteção, para participar na rede de proteção. Se tiver algum serviço a mais para isso, também tem a questão da constelação familiar, que trabalha isso também já hoje. Então tem várias perspectivas que vão abordando isso. Mas sempre eu quero levar em consideração com vocês aqui o seguinte: evitar a criminalização. Porque a criminalização no mundo dos homens, ela não soluciona absolutamente nada. Ela é um sistema de punição e vingança, que a longo prazo só traz cada vez mais prejuízos para todo mundo. Então é muito complexo para uma pessoa atingir a maturidade, a intelectualidade, para entender o que isso significa. Inclusive tem muitos cristãos na igreja, cheios de Deus e tudo mais, que já deveriam há muitos anos ter entendido isso e nunca entenderam. São extremamente vingativos, punitivistas, justiceiros. E o serviço social trabalha essa abordagem desde lá do primeiro semestre do curso. Vem tentando amadurecer na nossa construção histórica e de conhecimento essa ideia, esse conceito. Não é uma questão de religiosidade, metafísica, espiritualidade, é uma questão de conceito técnico. Nós entendemos que a ressocialização é o melhor caminho, entendemos que o empoderamento político, a ressignificação cultural. Então esse é um processo do nosso projeto ético-político, nosso projeto de trabalho que deve se materializar nos nossos documentos escritos. E essa construção aqui, na perspectiva da guarda, sempre vai levar em conta o melhor interesse da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, da mulher em relação ao homem, da pessoa com transtorno mental e por aí vai. Então cria-se aí uma certa hierarquização dos direitos na perspectiva de atender sempre o mais vulnerável em detrimento dos demais que estiverem envolvidos na demanda. Então, a palavra que se soma ou que é sinônimo ou paralelo de absoluta prioridade, que eu estava naquele argumento e acabei desdobrando para outros, é a palavra melhor interesse. Então, o melhor interesse da criança. O assistente social não pode se esquecer disso sempre que estiver trabalhando com crianças e adolescentes. Sempre que estiver observando uma demanda que envolva este grupo de sujeitos sociais, sempre absoluta prioridade e o melhor interesse. Então essa é a construção, o início da construção e o final da construção, porque todo meio vai atingir o construto dessa organização, desse raciocínio para a sugestão final.
Então você pode iniciar falando sobre isso e concluir falando sobre isso. A abertura e o fechamento, assim dizemos. Numa questão de litígio, quando você se você escolher, optar, se fundamentar no laudo para tomar a sua, vamos assim dizer, decisão, né, de intervenção, para escolher o seu objeto de intervenção, as suas possibilidades de intervenção, se fundamentar no processo, e aí a gente chega naquela situação em que não sei quem foi que disse aí, que o advogado que costuma pedir a questão da alienação parental, e eles são assim mesmo. Então, quando algum escritor cria um objeto novo que pode se transformar numa peça probatória, isso já foi feito muitas vezes. Por exemplo, vou citar alguns aqui. A situação do transtorno mental. Muitas pessoas que estiveram em conflito com a lei fingiram um transtorno mental, enganaram inclusive psiquiatras e conseguiram um laudo psiquiátrico alegando transtorno mental e acabaram com a pena reduzida em 4/5. Estamos sem som, professor. Estamos sem áudio. Oi, agora estão me ouvindo? Agora sim. Eu toquei no botão aqui sem querer. Eu estava dizendo o seguinte, muitas pessoas já conseguiram, através de um laudo psiquiátrico, enganaram o psiquiatra, fingiram demência, fingiram transtorno mental, enganaram, orientado por advogados, e conseguiram um laudo que era pessoa com transtorno mental, e em função disso tiveram a sua pena reduzida em até 4/5. Vocês já viram isso acontecer? Já souberam disso? Acontece muito. Então o advogado está fazendo o trabalho dele quando ele toma mão ou toma posse de um conceito do direito ou de outra ciência que tenha sido criado para poder criar uma peça probatória para inocentar o seu cliente. É o trabalho dele. Quer ver uma outra situação bem recorrente no Brasil e que a maioria, inclusive dos assistentes sociais, ainda defendem? É a questão, por exemplo, da pedofilia. Então, todo advogado, quando está defendendo um cliente que tenha abusado ou aliciado sexualmente crianças e adolescentes, vai dizer que o seu cliente é um pedófilo. E praticamente todos os brasileiros vão dizer a mesma coisa. Porque é uma cultura que se criou. E não é o caso no Brasil. Quando passa por um laudo psicológico e um laudo psiquiátrico, 99,5% dessas pessoas que se envolveram em crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, aliciamento, abuso, 99,5% deles não tem o transtorno. Ou seja, não chega a 1%, é 0,5%, precisa de 200 para ter um que realmente tinha o transtorno mental da pedofilia. Mas por que eles fizeram isso? Quem fez isso foi o próprio direito, por meio da advocacia, porque é uma forma de inocentar o sujeito. Então, toda vez que uma pessoa chama um abusador, um estuprador de pedófilo, ele está inocentando o cara. Porque se ele for preso e ele passar pelo exame, ele vai ter a sua pena reduzidíssima e vai para um sistema de tratamento. Então, essas questões do advogado pedir uma determinada prova é um direito dele, mas nós, enquanto profissionais, precisamos saber identificar quais desses documentos são de nossa atribuição e competência produzir ou não. E, no caso, por exemplo, de uma alienação parental, que sempre está muito vinculada, inclusive desses que eu falei no início, aí, desses 30 casos, alguns deles são o requerente entrou com pedido de agravo de instrumento alegando alienação parental, inclusive, é que a alienação parental não nos diz respeito em relação aos dois que estão tentando se utilizar daquilo para tirar o direito do outro. Mas o que nos diz respeito, dentro da perspectiva da alienação parental, é que um adulto
estava violando o direito de uma criança ou de um adolescente. E não que ele estava envolvido com o direito do outro. Isso não nos diz respeito, porque nós vamos trabalhar aí pela proteção social da criança. Conseguiram acompanhar aí? O mesmo se diz aí do bendito depoimento especial. Professor, nessa sua fala, poderia citar que aquela novela que tinha a Constança, o Beto, a Apolo, seria ali uma alienação parental? De certo modo, sim. Não era muito agravado, mas não pode citar no laudo, não, uma história fantasiosa. Mas assim, como exemplo da situação, porque ali a gente vê que é uma situação bem assim, né? De que a criança morava, tem aquela questão que morava fora do Brasil e depois descobre um monstro e coisa, porque eu não me recordo assim, claramente como foi a cena, mas assim, eu lembro que tem essas questões e que no final tem aquela questão da guarda, né? Que tem a questão do Beto, da Constância, do Apolo, não sei o quê. Enfim, uma novela que falou sobre isso. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, colega. Aquele era um exemplo. O exemplo da mãe que fica o tempo todo falando mal do pai. Ó, teu pai não gosta de você, que teu pai não vem aqui. O teu pai te abandonou, o teu pai já tem outro filho. Então fica criando essa psicose na cabeça da criança, fazendo a criança odiar o pai. E vice-versa, né? Porque não acontece de um lado só ou de outro lado. As questões dos litígios não têm gênero. Eles acontecem em função dos sofrimentos psíquicos da própria pessoa, o medo de perder o filho. Também há uma questão de compreensão dentro disso. Não que justifique, mas explica como é que se forma isso, como é que isso acontece, como é que isso se desdobra, como é que isso se forma. É assim que se forma. Então é uma luta de manutenção de poder. A pessoa egoisticamente, e aí isso é importante você aprender a argumentar sobre isso, sem pensar de fato na criança, acaba prejudicando a criança e negando a ela o seu direito. E muitas das vezes funciona, que a criança não quer mais saber do outro. Então ela mesma acaba aceitando o processo da alienação. E aí é que eu sempre digo que numa situação de alienação não há perspectiva da criminalização. Utilizar a alienação parental para tirar o direito de uma criança conviver com o pai é violar o direito da criança. Utilizar a alienação parental provocada de um pelo outro e tirar o direito da criança conviver com a mãe, embora viabilize o direito de um deles, é violar o direito da criança, porque ela não está tendo a violência familiar e comunitária. Então é por isso que eu acho que trabalhar nessa perspectiva, dá para trabalhar o assistente social, fazer um trabalho, um laudo de alienação parental? Dá. Se ele souber qual intervenção ele vai produzir. Se for para criminalizar um dos dois e não viabilizar o direito da criança, porque se ele criminalizar um dos dois, ele não vai viabilizar o direito da criança. Então ele não pode criminalizar nenhum dos dois para poder viabilizar o direito da criança e inserir ela num processo de um atendimento, como a Iraildes aí citou, a justiça restaurativa, a constelação familiar, ou a mediação, a conciliação e justiça, enfim, o que a comarca apresentar. Pode falar, Iraildes. Mesmo porque é um tipo de ação que cria uma confusão nessa criança, uma confusão mental, porque o sentimento da criança é um sentimento puro. Ela já ama o pai ou a mãe, entendeu? A partir do momento que o adulto começa a colocar na cabeça dela que aquela pessoa que ela ama não é bem aquilo, começa a criar tipo monstros na cabeça dela e ela desenvolve o xixi na cama, né? A desatenção na escola, e outros se cortam, um monte de situações que desenvolve na criança que é resultado da falta de responsabilidade dos pais para com esse filho. Verdade, mas é uma questão tão complexa que se você criminalizar esse sujeito, a criança terá o direito mais violado ainda. Então realmente é muito difícil, é um trabalho difícil de fazer que não dá para fazer com um profissional só, tem que ter uma equipe interdisciplinar e uma equipe interdisciplinar para cuidar da situação, não dá para ser um profissional só. E ela pode gerar baixa autoestima, dissociabilidade, psicopatia, sentimento, pensamento ou comportamento suicida e uma série de outras coisas, né? A TDAH, dislexia, disgrafia, descalculia, dos transtornos globais de aprendizagens, vários deles,
e se tornar uma pessoa insegura, incapaz de administrar financeiramente, imatura, demorar muito para amadurecer a questão da responsabilidade, né? Ficar tardio na maturidade e por aí vai. Então, realmente, são questões muito complexas e com as quais nós trabalhamos. Então, eu sempre falo o seguinte, Iraildes, e todos vocês que estão me ouvindo, é a intervenção. Um laudo social é uma proposta de intervenção. Como é que eu posso intervir? E com quem e para quem eu posso intervir? Se eu construir aqui a criança, neste caso, dessa demanda, né, é o meu objeto central do serviço, da intervenção social, da ressignificação, emancipação, empoderamento político, reconhecimento como sujeito, reconhecimento da cidadania. E em torno dele eu puder alcançar alguém, tudo bem. Se não puder, pelo menos dele eu preciso alcançar. Num caso como esse, de alienação, que está muito relacionado com a guarda, então a gente está falando praticamente da mesma coisa. Não dá para... Os direitos que vão se trabalhar com a guarda, com a adoção e com a alienação são os mesmos. É o direito da criança. Então, quando se fala de um, aqui a gente está falando de todos eles. Então, se ao propor uma intervenção em relação à criança, eu também consigo atingir, impactar positivamente, socialmente, o pai e a mãe, como, por exemplo, um processo de constelação familiar, ou justiça restaurativa, ou de conciliação e justiça, enfim, de mediação de conflito, qual que seja a demanda que estão sendo oferecida, atendimento à família, ou encaminhar para o CRAS, para o PAEF, ou para o PAEF, para o SCFV também, que é importante também. Então faz parte desse processo. Porque criou-se um costume, não sei por que se criou esse costume, que só pessoas em situação de vulnerabilidade e o risco social é que tem que ir para o PAEF e para o PAEF. Eu acho isso tão baixo, tão vil, isso tão sem significado. Se trabalha com vínculos, se o vínculo estiver relacionado à situação econômica, tudo bem, mas se o problema for outro e não for econômico, a pessoa não vai para lá? Não pode ir para lá porque se criou essa cultura. Eu acho que a gente devia superar isso nas nossas argumentações e repensar isso, né? Nos reposicionarmos a respeito disso. PAEF, PAEF deve ir para além de risco e vulnerabilidade social, na perspectiva econômica. Que risco em situação de violência, risco em situação de negligência e em situação de alienação parental. Então, para encerrar essa parte sobre alienação parental, é importante a gente frisar: quem tem o direito violado na alienação parental não é o pai e nem a mãe, não importa que um ou outro, não são eles que nos dizem respeito. Se o respingo da nossa intervenção, vamos dizer assim, os atingi-lo, bem, se não, o nosso foco, o nosso objetivo é a criança, o adolescente, ou idoso, ou a pessoa com transtorno mental. Ok? Eu acho que assim, né, fica... Não tem que ser para todos não, Wanderleia. Isso é importante a gente falar. Por isso que o serviço social é não neutro e é parcial. O serviço social não é para todos. Isso a gente precisa colocar na nossa mente. Assistência social não é para todos. Serviço social não é para todos. Intervenção social não é para todos. É porque, assim, educação, saúde para todos, né? E assistência social é daquele que necessita. Exatamente. Primeiro para aquele que necessita. Se sobrar lá para o outro... aqui dele precisar. Então isso é matéria fundante. Não é para todos. Muitas pessoas defendem o conceito. Hã? Meu pensamento, eu acho que deveria ser para todos. Não dá. Porque eu sei que quem não precisa não vai lá. Eu tenho certeza que não vai. Mas às vezes existem pessoas que necessitam só porque teve uma condição no passado muito boa. E de repente perde tudo. E precisa. Não pode ir lá? Pode. Mas ainda assim a assistência social não é para todos. E o serviço social não é para todos. Você sempre vai ter que escolher alguém. Eu acho que é para todos que necessitar. E mesmo quando se fala para todos que necessitar, num determinado momento você vai ter que fazer uma escolha. Por isso que a profissão é não neutra e parcial. Esse é um conceito muito importante de se entender. Você vai ter que escolher alguém para ficar do lado. Vamos supor, serviço social é para todos. Eu tenho que escolher ou
Exatamente. Isso é conceito, viu, Vanderlei? Isso é conceito fundante da profissão. Sem isso, o serviço social não existe. Sem o entendimento deste conceito, não existe projeto ético-político, não existe código de ética, não existe universalidade, não existe totalidade, não existe nada. Tudo rui sem a compreensão disso. Olha. Isso que há o referenciamento. É só para quem precisa. Só que tem para quem tem necessidade. Por isso a importância do referenciamento, do relatório, da visita domiciliar, né? Para você ver qual tipo de serviço que você vai poder estar oferecendo, né? Até mesmo a cesta básica que são dadas nos equipamentos, né? A gente tem que ver quem está no perfil mesmo, se precisa mesmo. Tem um momento da escolha, né? Exatamente. Então, sobre a questão... Nem todos precisam dos benefícios eventuais, né? A gente sempre acaba voltando só para a questão econômica, né? E isso é porque acabou se criando o costume mesmo de focar sempre na questão econômica. Só serviço social não trabalha só com questão econômica. É direitos sociais, direitos civis, direitos políticos. Mas costumeiramente a gente acaba trabalhando mais com direitos sociais. E costumeiramente, dentro dos direitos sociais, fragmentadamente... A gente trabalha só com a necessidade de ter mais lado psicológico, que a gente precisa de uma assistência psicológica, entrar... Não, serviço social não pode... Vanderlei, eu não consegui entender o que você falou, que cortou. Escutou agora? Não, agora estou lhe ouvindo, pode falar. Pois é, eu estou falando, é nessa questão assim que eu falo, porque não é só comida, só bebida, né? A questão do lado, até mesmo um atendimento psicológico, que hoje mesmo a gente, nessa pandemia, aumentou muito a procura, né? Então, uma pessoa que não tenha, que não é dessa, que não tem o perfil de necessidade da assistência, mas não tem dinheiro para pagar um psicólogo, para ter um atendimento assim, pelo menos para, né, amenizar. E aí, fica de fora. Por isso que eu digo, eu acho que deveria ser para todos. Esses dias mesmo um colega falava... Peraí, gente, só para não embolar, viu, Maria José? É o seguinte, o psicólogo que trabalha no SUAS não faz atendimento psicológico, ele faz um trabalho psicossocial. É diferente do atendimento psicológico, ele não vai tratar de transtorno nem de trauma. Então, se tiver que fazer um encaminhamento, tem que ser clínico, tem que ser para um outro lugar. O município pode até oferecer esse serviço, eu até desconheço, nunca vi oferecendo, até seria uma boa opção, mas não faz parte do psicólogo do SUAS, ele não faz esse tipo de trabalho. Não pode fazer, inclusive. Vai para a rede. Mas também não pode ter dentro da rede. Não existe isso. Não existe isso dentro da rede. Pelo menos eu não conheço. Se tiver algum município que tenha, e não seria uma opção ruim. É que eu nunca vi. Não seria. Aqui no nosso município, a gente tem na atenção básica, professor. Que é na saúde, né, colega? Na saúde, né? Na atenção básica, não é a proteção. Entendi. Então, se aquela, vamos dizer, a equipe do PAIF vai fazer, acompanha aquela família, e identifique que naquela família tem alguém, ou usuário ou uma usuária, que necessita fazer esse acompanhamento, fazer psicoterapia, por exemplo. Então, encaminha para a rede, para a atenção básica. E alguns municípios encaminham também para o CAPS, né? Mas... Sim, no caso, você precisa das duas situações, né? Só que o que acontece é o seguinte, dos casos que eu encaminhei para o CAPS, a pessoa se recusou a ir. Eu deixei de fazer esse encaminhamento. Sempre, porque eles falam que lá é lugar de louco. Exatamente. Então tinha que, para que isso realmente funcionasse, e existe também, a maioria das pessoas que estão num processo de alienação, de sofrimento, mesmo dentro da pandemia, jamais vão aceitar uma sugestão de encaminhamento para psicólogo. É muito raro isso acontecer, não vão aceitar. Existe um preconceito muito grande no Brasil. Inclusive, quem é perito e vai dar a recomendação no laudo, a sugestão no laudo, tem que ter muito cuidado em fazer isso. Nessa pandemia,
Tem pessoas procurando. Eu até esses dias, um colega disse que ele fala assim, minha psicose está assim, acima do meu normal. Ele fala assim, ele estava procurando. Eu falei com ele para ele procurar o CRAS para um atendimento, né, social, claro, e depois, quem sabe, até, né, um encaminhamento, no caso, até com CAPS. Aí no caso é CAPS. Então, alguém fez um comentário aqui, eu não consegui nem ver o que foi. Deixa eu ver aqui o que foi que perguntaram. Alguma coisa aqui, vamos ver. O melhor interesse. A Josefina perguntou, em caso de escolha, professor, quais critérios seriam fundamentais? Você tem que escolher. E aí, cada demanda vai ser uma demanda diferente para você fazer a escolha, para evitar a imparcialidade. Porque se eu sou imparcial, atendo todo mundo. Se eu sou parcial, eu escolho alguém para atender. Por isso que eu digo, o serviço social não é imparcial. Então não vai atender todo mundo. Vai atender o mais vulnerável, o mais necessitado, aquele que está exposto a uma situação de maior agressividade, de maior violência, de maior negligência, de maior abandono. E o trabalho vai começar de lá. Se depois que atender esse, depois que você incluiu esse, aí vem o segundo depois dele. Gente, se não entender isso, não tem serviço social. É importante que fique bem claro isso. E eu sou muito franco nas minhas colocações. Então, se você atendeu o primeiríssimo lá da vulnerabilidade, da exclusão, da violência, incluiu ele socialmente, ressignificou a vida dele, aí agora vem o segundo, que era depois dele, que agora já é o primeiro. Não é mais ele, porque ele já saiu daquela condição. Aí vem aquele. Incluiu aquele, aí vem o outro. E assim sucessivamente. Mas vai ter que escolher. Em muitas situações você vai ter que escolher. No litígio, entre um adulto e uma criança, você vai escolher quem? A criança. No litígio, ou numa situação de quebra de vínculo, de negligência, de abandono, de litígio, de conflito, entre um homem e uma mulher, você vai escolher quem? A mulher. Entre um idoso, aí vamos supor que tenha 3 situações numa casa, uma mulher grávida, um idoso, uma pessoa com deficiente, uma criança e uma pessoa com transtorno mental. Olha que casa, né? Essa. Aí você vai escolher quem? Aí você vai escolher quem? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a criança. E depois os outros você vai ter que estudar. Inclui esse, aí depois vai... Não tem como atender todos. Não pode. É antiético, é antiprojeto ético-político, vai na contramão de tudo aquilo que somos enquanto profissionais. Isso é uma questão que a gente precisa entender, e é difícil. Não vou culpar vocês se vocês ainda não conseguiram absorver isso, não significa que... E o professor, justamente, eu vou custar a compreender. Uhum. Vou custar a compreender, porque eu acho que, sabe, dizer que eu tenho que escolher ou dizer que é só para outro. Eu não compreendo, é por isso que Pois é, realmente é difícil. O total de visita, né, que o povo pega, muda tudo, esconde tudo que tem dentro de casa. Por isso que existe isso, sabia? Por exemplo, tem gente que vai em busca de uma Bolsa Família, né, e tem aquela visita que eles vêm fazer a visita. E o povo esconde, às vezes, muitas vezes por isso, justamente por isso. Entendeu? De achar que quem tem uma casa, quem tem isso, quem tem aquilo, não tem direito, sabe? Pois é. Eu sou contra, eu acho que seria para todos, entendeu? Para todos. A política seria para todos. Não para todos. Todo mundo é brasileiro, entendeu? Então... Não fica muito triste, não, porque eles tentam esconder, mas não conseguem esconder tudo, não. Faz que esconde, mas não. Eu fui fazer uma visita domiciliar para um BPC, uma senhora que falou que morava sozinha, que era separada do marido, tinha anos que não via. Cheguei lá e encontrei os dois lá, o marido estava lá. Aí eu perguntei ela, quem que é o fulano? Aí o fulano respondeu, antes dela responder, que ele era esposo dela. Aí ela, de uma situação difícil, saiu assim, ele dorme num quarto, eu durmo no outro. Não esconde tudo, não. Pois é. São as questões assim que mostram que nós precisamos sempre olhar para além daquilo que está na superfície. A superfície ela sempre vai nos enganar.
Então, dentro do serviço social existe, teoricamente já aprofundado, um conceito que um dia a gente pode discutir com maior profundidade, que é chamado messianismo e fatalismo, que também explica um pouco disso que a gente que está interligado com o que a gente está dizendo, com o que a gente está fazendo, o que nós estamos trabalhando, dentro da perspectiva do direito para todos. O fatalismo é aquele que desiste dos processos, dos projetos de intervenção e que não acredita mais na intervenção. Ou acha que a intervenção ela é externa ou exterior, é de exterioridade. Eu preciso mudar o exterior da pessoa. Então eu preciso dar a ela uma casa, dinheiro, cesta básica, de algum modo, trabalhando a exterioridade. Se isso não funciona, eu não acredito em mais nada. E aí tem o messiânico, que Yamamoto que fala sobre esses dois tipos de conceitos profissionais. Que é aquele que acha que vai transformar todo mundo, que vai ajudar todo mundo, que vai empoderar todo mundo, que vai ressignificar todo mundo. E esse é um processo de trabalho que não vai funcionar. Porque as variáveis elas são infinitas. Se tivesse política pública para todas as pessoas no Brasil, ainda assim, ela não funcionaria nem com 50% delas. A menos que tivesse um projeto profissional por trás para fazer acontecer. Que o que faz o trabalho, o processo de ressignificação social acontecer é o profissional. Não é o dinheiro, não é a política pública em si, embora isso contribua e sem ela não possa acontecer, mas não é. Esse processo de trabalho depende do sujeito social querer que o processo aconteça com ele, porque se ele não quiser, não tem quem faça acontecer. Você pode dar um caminhão de dinheiro para ele, ele queima, ele joga no banheiro, ele distribui, faz, não adianta. Se o processo de intervenção não é só empoderamento político, não é só ressignificação, não é só distribuição de renda, não é só oportunidade de trabalho, é um processo. E o passo inicial desse processo é o sujeito social querer. Então, se você conseguir, na sua mediação, sensibilizar o sujeito para querer a sua transformação, isso vai acontecer. Com dinheiro ou sem dinheiro. Se bem que com dinheiro fica muito mais fácil. Mas se você não conseguir esse processo de sensibilização, nunca vai acontecer. Pode dar a quantia de dinheiro que quiser. Existe, inclusive, um provérbio, eu não sei se é árabe ou chinês, acho que é chinês, se eu não me engano, que se pegasse a riqueza do mundo todo e distribuísse em partes iguais, exatamente iguais, entre todas as pessoas do planeta, em 5 ou 10 anos depois, algumas estariam extremamente pobres e outras estariam ricas. E a desigualdade ia se estabelecendo gradativamente novamente. Ah, professor, mas então o que o senhor está dizendo é que a desigualdade não tem solução? Com dinheiro só? Não. O dinheiro pode ser, a distribuição de renda pode ser um dos instrumentos, mas reduzir a nossa profissão a ajudar pessoas, reduzir a nossa profissão a distribuir cesta básica, reduzir a nossa profissão, é muito triste isso. Então, o processo de transformação societário é um processo de sensibilização que conta com vários instrumentos, vários procedimentos metodológicos. E o menos importante deles é a questão do dinheiro. Embora ele não possa ser dissociado. Quem tem fome precisa de comer, quem está com frio precisa se vestir, mas a gente não pode colocá-lo como se ele fosse o insight, o botão de dar partida, o principal, o foco, o objetivo, o farol, a lanterna. Não pode. Senão a gente perde toda a questão da profissão. Então, voltando. Se você, durante um ano, conseguir, fazer vários atendimentos, mas conseguir sensibilizar uma pessoa para se ressignifique e quebre o ciclo de desigualdade, de exclusão da sua vida, você teve sucesso na sua vida profissional. Pelo menos um. Se tiver mais do que isso, muito bem. Melhor, mas dificilmente terá muitos resultados. Então, para encerrar a nossa fala de hoje, a respeito da guarda,
Nós estamos trabalhando um processo de proteção social. Na maioria dos casos, a gente, e no caso do laudo, que é importante, que a intervenção ela é imediata. Não é como na assistência social propriamente dito, do SUAS, que talvez aconteça, talvez não. Aqui o direito é líquido e certo. Você deu a sugestão, ele vai acontecer, porque ele é impositivo. Ele não vai acontecer internamente, ele é exterior. Então a proposta do laudo, ela precisa ser um pouco para além da exterioridade e provocar a sensibilização, o que é muito difícil. Precisa ir para além daquilo que está posto na superfície, no raso, no tangível, no palpável. Precisa produzir um resultado amalgamado com um projeto societário que transforme e ressignifique pessoas. Então todo o nosso fazer profissional precisa se alicerçar nisso, se sustentar nisso. Como é que eu, de fato, ressignifico uma pessoa? Oriento, sensibilizo, produzo um processo de emancipação, de ressignificação, de ressocialização. Cada um desses termos técnicos que eu uso aqui com vocês, empoderamento político, nunca dissociado da palavra político, ele precisa estar ciente, consciente e senciente de quem ele é, o que ele é, e onde ele está, e quais são os seus direitos. Qual é a sua identidade enquanto sujeito? E aí eu recomendo o livro da Martinelli, Identidade e Alienação, para ler sobre esse assunto, para você entender como é que se faz o processo de trabalho da recuperação, não sei nem se poderia usar esse termo, né? Da restauração, da libertação da identidade do sujeito. Cada um de nós que estamos aqui nessa sala, agora nós estamos em 20 pessoas aqui, temos uma história de identidade. E eu quero concluir com essa fala. Eu não tenho o link desse livro não, viu, Jéssica? O link o livro é Identidade e Alienação da Martinelli. Maria Lúcia Martinelli. É bem fininho, mas é riquíssimo. É fininho mesmo. Acho que não chega a 100 páginas. E é pequenininho, mas é fantástico. Então, para a gente só concluir a questão do pensamento sobre a identidade do sujeito. Cada um de nós tem uma identidade. Então, não posso criticar você, você não pode me criticar. A minha identidade, ela se construiu nesses 40 e tantos anos, com base em várias experiências, as primeiras delas de muito sofrimento e depois delas de muito estudo, que não fugiu também do sofrimento. E mesmo quando eu estou fazendo um outro trabalho, uma outra coisa, para além da minha área, a minha cabeça sempre está pensando, fazendo uma reflexão, reprogramando, repensando os pensamentos, revendo os conceitos. Não importa, às vezes eu estou dirigindo e a minha mente está no serviço social revendo conceitos a respeito, por exemplo, da nossa identidade. Como é a sua identidade? A sua identidade, ou a minha, ou de qualquer um de nós, eu não me refiro a ninguém, eu estou falando de um modo genérico. Pode ser uma identidade baseada no fracasso, no medo, na insegurança, na frustração, no conservadorismo, no higienismo, na caridade, na filantropia, na solidariedade. Pode ser uma identidade bem distante do serviço social. Ou pode ser uma identidade que pensa a liberdade, que pensa, vou fazer uma coisa de cada vez. Vou propor uma intervenção qualificada, especializada de cada vez. Vou olhar um sujeito de cada vez. Eu vou dedicar o meu trabalho profissional sobre ele. É disso que vem a nossa identidade, ela se materializa ali. Então talvez ainda exista arraigado na construção histórica, na idiosincrasia da personalidade de cada um de vocês, conceitos que vieram ainda lá dos seus ancestrais, dos seus antepassados, a respeito da sociedade em que nós estamos vivendo, que é uma sociedade totalmente perdida hoje. A música não tem mais música de qualidade, não se vê mais poetas de qualidade. Quem escrevia aquelas músicas como Bach, como tantos outros grandes musicistas que existiram no passado, hoje não existe mais. Hoje o cara pega 3 palavras, junta num batidão de tambor e faz uma música e estoura no mundo. 3 palavras, ele fica repetindo as 3 palavras. Aquele mantra demoníaco, satânico, aquela desgraça idiotizada. E todo mundo acha lindo, bonitinho. Não tem mais música de qualidade. Mas a gente pode repensar essas questões. Por que não tem mais música de qualidade? É porque as pessoas estão querendo as coisas cada vez mais rápidas, mais baratas, mais velozes, mais passageiras, mais tipo miojo, assim, jogou no fogo, cozinhou, tá pronto. Então, repensando a nossa identidade, isso é importante que todos nós façamos todos os dias,
Quem sou? Né? Essa questão é tão antiga. Onde estou e onde eu quero chegar? E como assistente social, nós precisamos conhecer o projeto ético-político da nossa profissão. E derrubar as resistências a respeito do que ele diz. Porque ele não foi construído sozinho. Ele foi construído há quase 100 anos de história. Por mais de 300, 400 mil profissionais. Mais de 20 mil livros escritos. E ele tem princípios, ele tem um código de ética, ele tem lei. E nós precisamos pensar isso. Então eu encerro minha fala hoje dizendo o seguinte: a sua identidade enquanto assistente social, ela não pode ser contrária ao projeto ético-político da nossa profissão. Muito obrigado a todos que participaram. Essa aula vai ficar disponível lá no sistema. E amanhã a gente volta para conversar sobre outro tema. Viu? Obrigado a todos vocês. Boa noite. Tchauzinho, tchau, tchau a todos. Fiquem bem. Boa noite, professor. Boa noite, menino. Boa noite, Wanda.